E salve o tricolor paulista, Rick aqui, tamo de volta, né? Tamo de volta agora com as rotinas, vamos voltar com os vídeos no YouTube. É... Felizmente o período recente aí que foi um pouquinho conturbado tá passando, tá tudo dando bem, minha mãe tá ficando bem, então vambora. Voltando aqui, tamo de volta a Ribeirão, então vamos voltar a falar sobre São Paulo também aqui no YouTube de maneira mais completa. E o assunto não poderia ser diferente, o primeiro assunto aqui, que é falar sobre a semifinal do Paulista. Confronto definido, São Paulo e Palmeiras. Palmeiras e São Paulo, na verdade, né, vão se enfrentar nessa semifinal do Paulista. E agora, de fato, responder aqui. E agora, né? Mas vamos começar falando um pouquinho, né? Como eu fiquei afastado aí esses últimos dias, vamos falar um pouquinho do que foi o jogo contra o Red Bull, né? Falei ali no TikTok, falei no Instagram, mas vamos trazer um pouco aqui do que foi esse jogo contra o Red Bull, porque era um jogo, pra mim, que de certa forma, um divisor de águas ali no São Paulo. A gente não vencia o Red Bull fora de casa há 7 anos. Então, o São Paulo precisava demonstrar alguma coisa diferente. Precisava demonstrar um brio a mais. O Red Bull só tinha perdido uma partida na temporada e era o único time invicto no Paulista. Então, assim, era pra ficar de olho. Será que o São Paulo ia classificar? Não ia. Pra mim, o Red Bull era favorito, e até pras casas de aposta, o Red Bull era favorito. Então, assim, honestamente, eu fico muito feliz com a partida que o São Paulo fez contra o Red Bull, que na minha concepção foi, o São Paulo jogou muito mais bola, propôs mais, teve mais chances de gol, fez ali um primeiro gol numa jogadaça do Sabino, um lançamentaço do Sabino, que vem jogando muita bola. Lucas Samon vem jogando muita bola, cruzou ali, o Cleiton até fez uma defesa, mas fez a defesa pro meio da área, o Bobadilha. Que milagre, né? Agora os jogadores voltam. Eles se machucam, mas eles voltam rápido. Então, Bobadilha tinha sentido desconforto, acabou jogando já. Então, ficou menos de 2 semanas fora aí. Então, que bom, né, que o Bobadilha voltou. Ele tem uma característica um pouquinho diferente do Marcos Antônio, porque ele pisa mais na área, né? Então, o Bobadilha volta e meia acaba achando um golzinho ali. O Marcos Antônio ainda não fez gol com a camisa do São Paulo, mas é só uma questão de característica, né? Então, o Marcos Antônio, ele cria muito, ele é um cara muito seguro na posse de bola, ele clareia muitas jogadas, mas não tem a característica de pisar. Então, acho que o Bobadilha complementa muito isso. Bobadilha faz esse primeiro gol, depois numa jogada que eu até falei ali, tanto em live quanto nos vídeos, falei, caraca, esse gol é metade do Crespo, baita jogada ensaiada, e pior que o Lucas falou que na saída não foi ensaiado, só foi uma troca de olhares ali entre todo mundo e todo mundo já se entendeu. Então que bom que o time tá se entendendo também. Danielzinho, pô, que inteligência também, cobrar a falta rápido, já jogar ali com o Luciano, que não ficou impedido, conseguiu olhar o Lucas cabeceando para trás, não teve vaidade, né? Porque o Luciano poderia querer fazer o gol, eu vou fazer esse gol e vou tentar cabecear, mas talvez a cabeçada saísse fraca. Então, todo mundo tomou as melhores decisões. E a verdade é que o Red Bull achou um gol, né? Rafael foi fundamental também, fez 2 defesaças, mas a verdade é que o Red Bull achou um gol numa bola parada, a gente não pode tomar essa desatenção. E o jogo acabou ficando um pouco mais perigoso, mais por isso, né? Mas, pô, partidaça do São Paulo, partidaça, a gente jogou melhor do que o Red Bull. Na minha concepção, teve um pênalti ainda não marcado em cima do Lucas Samon. O pênalti do Bragantino, pra mim, não é nada. Ia ter árbitros que marcassem, tá? Honestamente, ia ter árbitro que marca esse tipo de pênalti sem vergonha. Mas acho que o VAR fez bem em não se intrometer. E aí teve a declaração patética lá do Gustavo, do Red Bull, enfim. Mas fato vamos falar de futebol aqui. De futebol, o São Paulo jogou mais bola e mereceu se classificar. E, porra, puta partida, tá? Puta partida. São Paulo, pô, acho que todo São Paulino sentiu orgulho de novo em ver esse time com brio, querendo ganhar, com tesão pra jogar uma partida, tá ligado? Acho que foi uma partida muito importante pro São Paulo. E só queria falar uma coisa específica, porque saiu o vídeo dos bastidores agora de manhã, né? Cara, que arrepia você ver os jogadores conversando no intervalo, o Caleri batendo no peito, o Danielzinho com uma liderança que honestamente eu nem esperava. O cara acabou de chegar do Mirassol e ele fala, você tem que honrar, você tem que estar aqui, honra a camisa. Pô, eu acho que o Danielzinho tá sendo uma liderança aí que nem tá sendo falada também, mas muito bacana, ele tá sempre pedindo a palavra pra falar um pouco no vestiário também. Legal pra caramba ver isso do Danielzinho, que não tá sendo só importante dentro de campo, né? Mas a partir do momento que o São Paulo ganha confrontos, poderia acontecer um monte de coisa, né? Poderia passar o Santos, poderia passar Corinthians, Portuguesa, Novo Horizontino, e aí ia mudando, né, de acordo com o que acontecesse. Palmeiras era meio óbvio que ia passar, né? Pra mim, o Palmeiras tinha o confronto mais fácil aí das semifinais, acabou pegando o Capivariano, que pra mim ia ser muito difícil realmente segurar o Palmeiras, e foi o placar mais elástico, né? Então, acabou metendo um 4-0 ali, que era bem esperado. Então, São Paulo classifica, Palmeiras classifica e
poderia ter algumas coisas, né? O São Paulo poderia, ou basicamente, né, nesse momento, ou pegar o Novo Horizontino, ou o Palmeiras, ou o Corinthians. Então tinha essas hipóteses aí. A partir do momento que o Santos foi eliminado no tempo regulamentar, né? Porque isso poderia mudar também os confrontos. O Santos toma o gol no último minuto ainda. É incrível o Santos, né? Toma o gol no último lance do jogo, que acaba, de fato, não indo para os pênaltis. Porque se o Novo Horizontino, por exemplo, passa nos pênaltis, o Novo Horizontino ficaria atrás do Palmeiras na classificação. Então isso mudaria ali os potenciais confrontos. Assim como o Santos se classificando ou não, ele ia ficar ali... ele se classificando no tempo normal, ele poderia até passar o Corinthians, que se classificou nos pênaltis. Então muita coisa poderia acontecer. Mas o Novo Horizontino se classificando no tempo normal, chegou ali no último jogo do dia, em que o Corinthians só não podia se classificar nos pênaltis, que daria Novo Horizontino e São Paulo, Palmeiras e Corinthians. E o que acontece, a gente já sabe, né? Portuguesa ganhando aí até os 47 do segundo tempo, jogando melhor. Mas é uma falha, né? Acho que é o Mateuzinho que inverte a bola ali pro Vitinho e o lateral da Portuguesa vai mal demais, né? Quando você começa a dar passe pra trás, tenta cabecear a bola e não consegue, irmão, aí você já perdeu o atacante. O Vitinho faz um golaço ali, o Corinthians acaba se classificando nos pênaltis. Teve um pênalti para a Portuguesa que acabou perdendo. O mesmo jogador que perdeu o pênalti no tempo normal perde nos pênaltis também. Então, dia difícil para ele. Fato é que o Corinthians classificou nos pênaltis. Quem quer ser campeão não escolhe adversário. Óbvio que se fosse para escolher, eu preferiria pegar o Novo Horizontino, que por mais que tenha sido a melhor campanha da primeira fase e ganhou do Santos, né? Ainda, para mim, é o adversário mais fraco. Não tem como você falar que um time de Série B não vai ser mais fraco, né, do que os outros times que são de Série A e são clássicos. Então, o fato é que Palmeiras veio aí no nosso confronto. Palmeiras não vai jogar em casa, efetivamente, né? Porque o estádio é do Allianz e não do Palmeiras, de fato. Então, o jogo vai ser na Arena Barueri. E eu já chuto aqui, tá? Sem muito medo de errar, porque eu acho muito improvável que eu erre, que o jogo vai ser domingo, 8h30 da noite. É o clássico, né? Eles provavelmente vão mandar um jogo no sábado. Talvez até eles mandem um no domingo à tarde, mas eu acho que a Record vai querer transmitir os dois jogos, a Cazé TV vai querer transmitir os dois jogos. Então eu chuto que eles vão colocar um jogo sábado, 8h30 da noite, e outro domingo, 8h30 da noite. E tende a ser o clássico do domingo, 8h30 da noite. O dia nobre do futebol brasileiro é no domingo, então... Chuto muito, muito, muito fortemente, assim, sem medo de errar, que o jogo vai ser na Arena Barueri, 8h30 da noite no domingo. O horário vai sair à tarde aí dessa segunda-feira. Mas a grande questão pra mim, né? Claro, não tenho medo de falar aqui também, o Palmeiras é favorito, o Palmeiras tem o melhor elenco, tem uma diretoria que não tá conturbada. Durante essa semana, né, do São Paulo, e foi basicamente uma semana de treino pra jogar contra o Red Bull, mais conturbação na diretoria, é impressionante, né? O que a corja do Casares ainda tenta te fazer mal pro São Paulo, o Olten tentando dar golpe no Massis, enfim. É bizarro, né? Bizarro o que acontece ainda. Tem que expulsar esses caras do São Paulo, e eu acho que a torcida e os sócios estão fazendo um bom trabalho de protesto. A gente tem que expulsar esses caras do São Paulo, tem que expulsar a Mara, tem que expulsar o Schwartzman, tem que expulsar todo mundo. Mas, enfim... Fato é, bastidor, São Paulo tá bem mais conturbado. Claro que agora a gente tá conseguindo blindar o elenco. Crespo tá fazendo um bom trabalho, Rafinha tá fazendo um bom trabalho, a torcida também tá cobrando quem tem que ser cobrado. O elenco tá blindado, mas bastidor tá muito mais conturbado. O Palmeiras tem muito mais investimento, acabou de contratar o John Arias, que acabou de estrear, enfim. Palmeiras é favorito pra esse jogo, joga em casa, não tem muito o que ser dito. Porém, cara, é aquilo. São Paulo agora, eu acho que chegou numa fase do Paulista que se perder tá tudo bem. O que importa é que a gente tá recuperando o brio, recuperando a vontade. Mas clássico, eu sempre falo aqui, né? Clássico não se joga, clássico se vence. A gente precisa jogar intensamente, como vem jogando, fazendo uma boa partida, ficando com essa posse de bola, não pode trocar de característica. Pra mim, o São Paulo tem que jogar bola, segue com a escalação que tá funcionando. Como é no gramado sintético, por mais que não seja no Allianz, né? O Arena Barueri também tem gramado sintético. O meu medo é o Lucas não jogar, ou de repente, sei lá. Lucas que tá jogando muita bola, né? Fez o gol, vem voltando a jogar, as arrancadas dele. Vamos ver se o Lucas vai jogar. Esse é um ponto de preocupação. Vamos ver com o Caleri mesmo. Eu acho que vai jogar. Eu acho que no final das contas, semifinal de Paulista vai jogar todo mundo, né? Apesar dos receios aí. Acho que vai acabar jogando todo mundo. Mas, além de tudo isso, né? Além do Palmeiras favorito, a gente jogar fora de casa, torcida única, gramado sintético, além de ter uma série de adversidades, tem que ver se a arbitragem vai ser justa, né?
Porque é impossível falar de São Paulo e Palmeiras nos últimos jogos aí, tirando esse último jogo, que eu acho que a arbitragem não comprometeu tanto, os outros 2 jogos, né, com o do São Paulo no Paulista ali, que teve aquele pênalti vergonhoso em cima do Vitor Roque, que o juiz acabou dando e o VAR não chama. O outro lance em cima do Tapia, a expulsão ali do Richard Rios, que era para ter sido expulso, enfim. Tudo isso que vem acontecendo, eu só quero que seja um jogo justo, só justo. Que a arbitragem não comprometa. E isso vem sendo difícil ultimamente, principalmente no Campeonato Paulista, que parece que sempre querem o derby como final do Campeonato Paulista. Então, o Corinthians não enfrentando o Palmeiras logo de cara também é um ponto que me incomoda, porque se enfrenta Corinthians e Palmeiras, já resolve isso, São Paulo enfrenta outro adversário ali, estaria tudo certo. Mas, enfim, vamos torcer muito pra que a arbitragem não comprometa e não me xinguem aqui, tá? Não me xinguem aqui. Mas pra mim, quem tem que apitar esse jogo é o Klaus. Sim, acabou, não tem discussão. É clássico, é jogo importante. Bota o Klaus pra apitar esse jogo. O Klaus tem que apitar esse jogo. Fez uma baita arbitragem em Português e Corinthians, pra mim não comprometeu em nenhum momento, marcou o pênalti que tinha que ser marcado, o Klaus fez tudo certo. Pra mim o Klaus tem que apitar esse jogo. Não adianta e eu acho que vão inventar isso, tá? Já vou falar aqui, eu acho que vão meter a porra do Candansan pra apitar esse jogo. Espero muito que não aconteça, tá? Mas eu acho que vai meter a porra do Candansan pra apitar essa merda desse jogo de Palmeiras e São Paulo. E o Candansan é merdeiro. Ele é merdeiro. Ele não é um árbitro seguro, sente a pressão. Enfim, vamos ver os próximos passos. Eu acho que vão meter o Candansan, mas pra mim tinha que ser o Klaus. Não tem discussão. Não tem que inventar Candansan, não tem que inventar Edna, não tem que inventar ninguém. Tem que meter o Klaus pra apitar esse jogo. O Klaus é o árbitro mais seguro da Federação Paulista. É um árbitro que foi indicado a melhor do mundo no ano passado de arbitragem. Fez uma Copa América exemplar da última vez que apitou. Foi, se não me engano, eleito o melhor árbitro da Copa América. Enfim, pra mim, tinha que ser obrigatoriamente o Klaus a apitar essa partida. Honestamente, vamos ver aí 2h30? Eu acho que vão meter o Candansan, tá? Enfim, espero novamente que não comprometa, tá? Mas eu acho que vão meter o Candansan, porque o Candansan não arbitrou esse fim de semana. Vão meter o Candansan, escuta o que eu tô falando. Mas eu acho que tinha que ser o Klaus que fosse apitar. Fato é, São Paulo não ganha do Palmeiras há 10 jogos. Faz 10 jogos que São Paulo não ganha do Palmeiras. Tem um tabu aí. Tudo bem que desses 10 jogos, né, teve a Supercopa do Brasil, né, que São Paulo ganhou nos pênaltis do Palmeiras, foi campeão, mas não ganhou efetivamente do Palmeiras. Teve, no mínimo, outros 3 jogos bastante polêmicos, como eu já falei aqui. Então, tem vários asteriscos nesses 10 jogos aí, né, que a gente não ganhou. Mas, fato é que a gente tá a 10 jogos, vai precisar quebrar outro tabu, porque a gente tava com um tabu em cima do Red Bull, vai precisar quebrar outro tabu em cima do Palmeiras. Talvez nem quebre, né? Se for pro empate, a gente de repente ganha nos pênaltis, nem precisaria quebrar, mas eu espero que o São Paulo faça um jogo pra ganhar no tempo normal, porque é mais importante. A gente sabe que o Rafael, por mais que seja um baita goleiro, não tem a característica de ser um pegador de pênaltis, enquanto o Carlos Miguel, por ser maior, tem mais essa característica, então acho que disputa de pênaltis é um pouco desfavorável pro São Paulo. Mas tem a questão do mata-mata também. Se a gente for pegar em mata-mata especificamente, tirando a do Paulistão do ano passado, que, né, teve o pênalti vergonhoso em cima do Vitor Roque, o São Paulo, tirando essa, eliminou o Palmeiras em outras 3, né? Que foi a Supercopa, a Copa do Brasil de 23 e a Copa do Brasil de 22. Então, em mata-mata especificamente, o São Paulo vem eliminando o Palmeiras com mais frequência do que o Palmeiras elimina o São Paulo. Vamos ver esse jogo, depois eu vou fazer um dia antes ali, na sexta ou no sábado, vai sair o pré-jogo falando com bastante detalhes desse jogo, que só trazer um panorama geral. O que eu espero é que o São Paulo siga jogando bem, siga tentando dominar, impondo um pouco do seu ritmo de jogo, jogando bola, ficando com posse, marcando quando tem que marcar, se fechando quando tem que se fechar. Eu acho que o São Paulo tem que seguir jogando de maneira inteligente e estratégica. Acho que o São Paulo vem jogando muito bem e tem que seguir, só seguir. 7 jogos de invencibilidade. Vamos pegar o Curitiba aí quarta-feira, fora de casa, num jogo que é difícil, tá? Por mais que Curitiba, pra mim, vai ser um dos candidatos a brigar pra não cair ali, fora de casa é difícil jogar contra o Curitiba, mas acho que o São Paulo tem que, de novo, ir lá fazer uma boa partida. Quem sabe ir contra o Palmeiras com 8 jogos de invencibilidade, com mais moral. Pra mim, eu iria com os titulares em cima do Curitiba, sem medo de ser feliz, tá? Porque depois contra o Curitiba a gente tem o Paulista e depois vai ter uma sequência de jogos só do Paulista que são decisivos. Então, joga contra o Curitiba, a gente descansou essa semana inteira aí. Pra mim, joga contra o Curitiba com o time titular, joga contra o Palmeiras com o time titular e vambora. Vamos ver o que esse futuro aí nos reserva, sabe? Eu acho que o que o São Paulo tem que fazer é
jogar bola. Ponto final. São Paulo jogar bola, fizer um jogo competitivo, às vezes é eliminado nos pênaltis, ou fizer um baita jogo e o Palmeiras achou 2 gols, pô, tá tudo bem. Eu acho que o São Paulo chega no Paulista já mais do que era projetado. Todo mundo tava falando que o São Paulo ia cair, que o São Paulo ia ser rebaixado. Claro que o impeachment do Casares ajuda muito o São Paulo não cair, não ser rebaixado. A chegada do Rafinha ajuda muito e o São Paulo tá onde tá. Mas, assim, eu acho que semifinal do Campeonato Paulista, se perder um clássico, não é o fim do mundo, não é fora Crespo, nada disso. Calma. Porém, o que eu espero do São Paulo é jogar bola. Siga entregando o que vem entregando. Porque esse time, jogando do jeito que tá entregando, com brio, a gente vai brigar ali por uma potencial Libertadores, a gente vai brigar na parte de cima do Campeonato Brasileiro, a gente vai brigar por chegar longe numa Copa do Brasil, vai brigar por chegar longe numa Sul-Americana, e é isso que eu espero do São Paulo no ano, tá? Que o São Paulo faça uma temporada segura, que a gente não fique com medo de cair, que a gente consiga brigar pelo menos pelos títulos, não que vá ganhar, mas brigar pelos títulos. Eu acho que chegando numa semifinal do Paulista já dá pra dizer que a gente tá brigando pelo título. A mesma coisa numa Sul-Americana, chegando numas quartas, numa semi de uma Sul-Americana, já dá pra dizer que a gente briga. Na Copa do Brasil, ir avançando, e vai depender dos confrontos, né? Tem confrontos que são menos favoráveis, mais favoráveis, enfim, depende de sorteio. São Paulo entra ali uma rodada antes das oitavas, né? Que entra os 20 da Série A. Então, basicamente, eu acho que o que o São Paulo tem que fazer não tem muito segredo, né? É jogar bola, vamos ver o que acontece contra o Palmeiras. Tô muito satisfeito da vitória contra o Bragantino, já é um jogo gigante que a gente ganha. Era o confronto mais difícil pros grandes, né? Das quartas de final. Sem medo de falar, o Santos foi eliminado, mas o Santos foi eliminado por um time mais acessível do que o Red Bull. O Red Bull é um time de Série A, então, que só perdeu uma partida na temporada. Então eu acho que baita partida do São Paulo, é pra se comemorar, é pra se ficar feliz, mas pé no chão e vamos trabalhar, porque quarta-feira tem jogo, provavelmente domingo 8h30 vai ter jogo de novo, e cara, honestamente eu acho que o Paulista do São Paulo foi bem feito, conseguimos chegar numa semifinal e agora é brigar pra ser campeão, são mais 3 jogos, cara. Quem não tá acreditando é maluco. Palmeiras novamente é favorito, São Paulo não vence o Palmeiras há 10 jogos, mas a gente tem que jogar com brio, seguir jogando com essa garra, com essa determinação, que a gente tem totais condições de se classificar. Mas é isso, se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever aí no canal, de dar aquele joinha, de dar aquela moral. Quando você deixa o joinha aí, o YouTube entende que o conteúdo é relevante, entrega pra mais gente. Lembrando, quando bater 1.000 inscritos, falta menos de 100, hein? Quando bater 1.000 inscritos aqui, eu vou sortear a terceira camisa do São Paulo, a preta lá, em homenagem ao Rogério Ceni. Então vou sortear essa camisa. Então não esquece de deixar o like, se inscrever, de dar aquela moral. Deixa o comentário aí o que você faria. Escala titular, escala reserva contra o Curitiba. O que você faria? Quem você escalaria contra o Palmeiras? Mudaria alguma coisa? É isso. Se gostou do conteúdo, não esquece de dar essa moral pra nós. Tamo junto e vamos São Paulo!